Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive para todo sempre. A minha mensagem de hoje é acerca do Cristo vivo. E nós vamos ler no primeiro capítulo de Apocalipse, versículos 17 e 18. Às vezes, quando um pregador diz que vai ler do livro de Apocalipse, a pessoa julga que aquele pregador vai pregar uma mensagem profética. Mas eu gostaria que os senhores soubessem que uma das mais lindas descrições da pessoa ressurreta de nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se no primeiro capítulo do livro de Apocalipse na Bíblia Sagrada. Se você tiver tempo depois do programa, abra sua Bíblia e leia dos versículos 8 até o fim do capítulo e você ficará entusiasmado em ver esta descrição tão linda do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos aos versículos 17 e 18. As palavras do amado discípulo São João, aquele que conhecera Jesus Cristo tão bem na carne, aquele discípulo a quem Jesus entregou o cuidado de sua mãe quando estava morrendo na cruz. João diz, quando se encontrava na ilha de Patmos: e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Note bem as palavras de João quando ele descreve esta aparição de Jesus. Ele diz que Jesus disse a ele: eu sou aquele que vive, fui morto, mas vivo para todo sempre. Amém. Não é necessário que se viaje em muitos países do mundo de hoje, nem tampouco é necessário que se pregue o Evangelho em muitos países para reconhecer que a humanidade está dividida em duas classes de pessoas. A humanidade não está dividida entre os ricos e os pobres, os sábios e os indoutos. A humanidade não está dividida entre os pretos e os brancos, entre os americanos, russos, chineses e brasileiros. Mas a humanidade hoje está dividida entre aqueles que amam a Jesus Cristo e aqueles que odeiam a Jesus Cristo. Quando Deus do seu trono nos altos céus olha aqui no planeta Terra, Ele não vê o povo dividido em raças, em nações, em culturas, em línguas, mas Ele vê o povo dividido entre aqueles que amam a Jesus Cristo, que receberam a Jesus Cristo, e aqueles que o negaram e o rejeitaram e odeiam a pessoa de Jesus. Satanás e suas legiões de demônios, seus principados e potestades, têm declarado guerra fatal contra a pessoa de Jesus Cristo. Todo o inferno está procurando destruir a pessoa de Jesus, destruir a sua igreja e destruir a sua santa palavra. Talvez o telespectador me pergunte: Pastor Bernard Johnson, por que existe tanto ódio contra a pessoa de Jesus Cristo? Se Ele é o Filho de Deus, por que as falsas seitas tanto desprezam e odeiam a pessoa de Jesus Cristo? Por que há certas entidades e organizações políticas que tanto odeiam a pessoa de Jesus Cristo? Por que existem muitas pessoas de alto nível de cultura, às vezes mestres de universidades e faculdades, que negam, desprezam e odeiam a pessoa de Jesus Cristo? Por que existem homens que dizem pertencer ao clero, mas que negam o nascimento virginal de Jesus, negam o poder do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário e negam o seu poder ressuscitador, negando que Ele ressuscitou no terceiro dia? Por que existe tanto ódio contra a pessoa de Jesus Cristo? Viaja aí pelo mundo como eu viajo. Visite muitas nações e você descobrirá que existe este ódio. Eu vou responder a sua pergunta. Sabe por que existe tanto ódio contra Jesus? Porque Jesus está vivo. Ninguém odeia um defunto. Até os piores ditadores
os piores homicidas, os piores criminosos, uma vez mortos, são esquecidos pela humanidade, ou senão os homens procuram dizer algo de bom acerca dessas pessoas. Eu poderia fazer lembrar-vos de figuras históricas do passado, como seja o Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, ou mais recentes figuras da história como Hitler, Stalin e outros. Esses homens foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Hitler matou milhões de judeus, tirou jovens do seio de suas famílias e os enviou para guerrear, para matar e para serem matados. Mas hoje é impossível odiar um Hitler. Nem os judeus podem mais odiá-lo, porque uma vez que o homem está morto, uma vez que o homem é defunto, é impossível odiá-lo. A gente só pode odiar alguém que está vivo, alguém cuja influência se sente, cuja voz se ouve. Se Jesus tivesse permanecido na sepultura, todo mundo falaria bem dele. Eles diriam que ele foi um grande filósofo, que foi um grande mestre, falariam bem de Jesus. Mas Jesus hoje é odiado em muitas vidas e em muitas regiões do mundo, porque ele está vivo e vivo para todo sempre. Jesus ainda anda por cima das águas, ele ainda acalma a tempestade, ele ainda abre os olhos do cego, ele ainda limpa o leproso, ele ainda transforma o pecador. Jesus vive e vive para todos sempre. É o único que ressuscitou dentre os mortos, é o único que teve a coragem de dizer: destrui este templo que é o meu corpo e eu o edificarei em 3 dias. Ele foi o único que teve a coragem de dizer: assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem passará 3 dias no ventre da terra. Ele foi o único líder da história que teve a coragem e a ousadia de dizer: eu me ressuscitarei, eu me levantarei no 3º dia. Meus amigos, existem muitos grandes chefes religiosos. Poderíamos falar de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Joseph Smith, de Hare Krishna e muitos outros. Mas todos eles continuam mortos. As suas sepulturas existem. Eles não ressuscitaram. Mas existe do lado de fora, dos muros da antiga cidade de Jerusalém, uma sepultura que continua aberta. Eu já estive lá e alguns de vocês já visitaram lá na cidade de Jerusalém. Ao aproximar-se daquela sepultura, de longe você vê que ela está aberta, e se entrar lá dentro você testemunhará que o túmulo de Jesus está vazio. E eu creio que os ouvidos do Espírito e da alma, nós ainda poderíamos ouvir a voz dos anjos dizendo às mulheres e aos seus discípulos: ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus está vivo, Jesus vive para todos sempre. Ele é o Senhor da glória, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele não é como os demais homens, ele ressuscitou e vive para todos sempre. E se ele está vivo, então ele pode lhe ajudar. Se ele está vivo, ele pode interceder em seu favor. Se ele está vivo, ele pode curar as suas enfermidades. Se ele está vivo, ele pode lhe libertar do pecado. Ele está vivo, e uma das maiores provas é o ódio que os homens têm contra ele. É impossível odiar um defunto. É impossível odiar o pior criminoso homicida que já morreu. Só se pode odiar uma pessoa viva. E Jesus está vivo e vivo para todo sempre. E ele quer lhe ajudar. Um Cristo morto, um chefe religioso morto, continua como defunto, não pode ajudar ninguém. Mas um Cristo ressurreto pode ajudar a transformar a vida, pode libertar da opressão, pode curar as enfermidades. Ore comigo agora. Você precisa de um encontro com esse Cristo vivo. Talvez você já está cansado de seguir um Cristo morto num pedaço de pau ou num pedaço de metal. Venha para Jesus. Senhor, salve os telespectadores agora. Transforme as suas vidas, Senhor. Aquele que no desespero e na angústia clama por Ti, Senhor. Salva a sua vida. Transforme e perdoa os seus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, telespectador. Daremos continuação e prosseguimento ao assunto que iniciamos no sábado passado,
acerca da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Cristo ressuscitou porque, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, nos confirma, a história também confirma, mas no programa de hoje e no próximo sábado, eu quero dar as 3 autênticas provas do Cristo ressurreto. Não é somente a Bíblia e a história que provam que Jesus ressuscitou, mas existem provas infalíveis e autênticas no dia de hoje que Jesus está vivo. Agora, eu fui convidado algum tempo atrás para proferir uma palestra numa universidade. Quando cheguei ali, estavam reunidos diversas centenas de pessoas e pediram que eu falasse acerca de Jesus Cristo e da fé evangélica. Disseram que eu teria 1 hora para poder falar, mas quando cheguei na universidade me informaram que haviam me limitado para 30 minutos. Eu não me importei com isso, porque em 30 minutos dá para pregar o evangelho total do amor de Deus e do Cristo ressurreto. Mas também me informaram que depois que eu terminasse a minha palestra de 30 minutos acerca da igreja evangélica e de Jesus Cristo, que então eles teriam 30 minutos para me fazerem perguntas. E eu concordei que assim fizesse. Então eu levantei com todo o meu entusiasmo, com toda a minha unção, e preguei por 30 minutos o que é o Evangelho, inclusive terminando com o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Quando me assentei, abriram aquela reunião para que as pessoas ali presentes fizessem-me perguntas. E a primeira pessoa que levantou foi um estudante de medicina, um moço bem conhecido pelos seus mestres, pelos seus colegas na universidade, e todo mundo, quando levantou, sabia que ele teria uma pergunta interessante para me fazer. E todos eles dedicaram atenção máxima à pergunta deste jovem estudante de medicina. E ele virou para mim e disse: Dr. Bernard Johnson, eu apreciei muito a sua palestra hoje. Eu não sou evangélico, não sou cristão, sou ateu, mas apreciei a sua palestra, o seu entusiasmo. Mas ele disse: há uma coisa que me confunde e que me faz curioso. E eu então disse: pode me fazer a pergunta. Ele disse: se o seu Cristo é tão maravilhoso, tão poderoso, por que quando ele morreu e foi sepultado, ele teve que ficar numa sepultura emprestada? José de Arimateia emprestou a sepultura para Jesus. Jesus não precisava de tomar um empréstimo. Se ele é tão maravilhoso, poderoso, por que ele foi enterrado numa sepultura emprestada? Eu imediatamente me liguei com Deus e eu disse: Senhor, qual será a resposta? E o Espírito Santo me deu a resposta na hora. Eu disse: meu caro jovem, senhores presentes, mestres, a razão que Cristo foi enterrado numa sepultura emprestada, por que meu mestre e meu Cristo ia gastar um dinheiro tremendo para uma sepultura se só ia passar o fim de semana lá dentro? Meus amigos, Jesus só passou 3 dias na sepultura. Na terceira manhã, ele ressuscitou. Agora nós temos provas autênticas da ressurreição de Cristo. E eu quero, pelo menos no programa de hoje, dar 1 ou 2 dessas provas. A maior prova de que Jesus ressuscitou e está vivo hoje, em 1986, é porque ele vive na vida dos seus discípulos. Jesus vive naqueles que nele creem. Ele se entroniza no coração e na alma da pessoa que o recebe como Salvador. E quando Jesus penetra na vida de uma pessoa, aquela vida é transformada pelo poder ressuscitador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos, a maior prova de que Cristo vive é que ele vive em mim. Ele vive no cristão verdadeiro, que tem a sua vida transformada e revolucionada pelo poder do Cristo ressurreto. Quando um jovem que vivia nas drogas, oprimido pelo diabo, pelos demônios, quando um jovem que era alcoólatra, e às vezes até teve que abandonar a faculdade ou universidade, porque as drogas e o álcool estavam
arrastando apressadamente para o inferno e destruindo a sua inteligência, a sua capacidade mental. E quando aquele jovem, já desprezado pela sua família, alguém se aproxima dele e fala acerca de Jesus, e aquele jovem no seu desespero recebe a Cristo, e Cristo transforma a sua vida, e aquele jovem levanta e dá o seu testemunho do que era, e agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não existe argumento e discussão contra uma vida salva e transformada pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. A maior prova de que Cristo vive hoje é que Ele vive na vida dos seus discípulos, os cristãos, os crentes verdadeiros, que são transformados pelo seu Evangelho e transformados pelo seu poder ressuscitador. Jesus quer viver no homem, Ele quer habitar no coração do homem. Mas permita-me dizer-lhe alguma coisa, telespectador. Se o mundo odeia o mestre, o mundo odiará também o discípulo. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e injuriarem, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Meu amigo, no momento que você se identificar com Jesus Cristo, você pode contar com o fato de que o mundo tomará uma posição contra você. O mundo lhe recebe de braços abertos, enquanto você faz parte dele. Enquanto você bebe, toma drogas, gasta dinheiro naquilo que não é pão, paga uma cachaçazinha para os companheiros lá no botequim, ou no bar, ou no restaurante, todo mundo é seu amigo. Mas no momento que Cristo entrar em sua vida e lhe transformar, e você começar a falar acerca de Jesus e dar o testemunho cristão, seus amigos, até às vezes membros da família, lhe abandonarão e dirão: não vamos ter nada com essa pessoa, porque não querem se identificar com Jesus Cristo. Mas a pessoa que tem Jesus residente em sua vida vai falar de Jesus, vai cantar de Jesus, vai assobiar Jesus, vai andar Jesus, e qualquer pessoa que chegar perto desta pessoa, crente cristão, vai ouvir falar acerca de Jesus. É por isso que o mundo não gosta do crente, porque o crente tem que falar acerca do seu mestre, acerca do seu Cristo, tem que dar testemunho da obra de Deus em sua vida. E o povo mundano não aceita esse testemunho, não aceita o fato de que Jesus possa viver na vida de um indivíduo. Mas, meu amigo, Jesus quer passar a habitar em sua vida. Ele quer transformar sua maneira de viver. É por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez e faz novo. Jesus transforma a vida do homem através do seu poder ressuscitador. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele ainda estaria morto, e um defunto não tem poder para transformar uma vida. Mas Jesus transforma porque ele ressuscitou. Ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele intercede por nós. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o remidor, Ele é o justificador, Ele é o santificador. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer passar a habitar na sua vida. A maior prova de hoje em dia de que Cristo vive é o fato de que Ele vive em nossas vidas. O seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia e o seu poder se manifestam através do crente e do cristão que conhece o Cristo ressurreto. Você pode conhecê-lo. Há tanta gente no Rio de Janeiro, há tanta gente que ouve esse programa espalhado por esta região, que só conhece um Cristo morto. O único Cristo que eles já conheceram é um Cristo morto. Sai numa procissão aí, carrega um Cristo morto, mas nós estamos pregando um Cristo vivo que transforma a sua vida. Você pode recebê-lo agora. Ore comigo neste momento. Senhor Jesus, nós declaramos que Tu és o Cristo ressurreto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que tem poder para salvar e transformar vidas. E, Senhor, Tu tens poder também para curar aquela pessoa necessitada, hoje, enferma, por causa do Seu poder ressuscitador, porque Tu venceste não somente as enfermidades, mas a morte. Salve e cure essas pessoas em nome de Jesus. Amém.
A mensagem de hoje é a última de uma série de 3 acerca da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu pudesse, eu passaria todo sábado aqui pregando acerca da ressurreição, porque a ressurreição de Cristo é a base, o fundamento do cristianismo e de nossa fé na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa de Deus. Eu dediquei a minha vida a pregar esta mensagem e eu amo a mensagem da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. No sábado passado, nós falamos acerca da primeira prova autêntica da ressurreição de Cristo. E esta prova é o fato de que Cristo vive, porque vive na vida dos seus seguidores e dos seus discípulos, que são transformados pelo seu poder ressuscitador. Hoje nós continuaremos a dar 2 outras provas do Cristo ressurreto e que ele ainda vive em 1986. A segunda prova autêntica e verdadeira da ressurreição de Cristo é que ele vive na sua igreja. Agora é necessário que nós compreendamos o que é a igreja, porque quando se fala da igreja, a maioria do povo pensa da igreja católica, romana, da igreja evangélica, talvez batista, Assembleia de Deus presbiteriana ou de uma outra coisa. Mas quando nós falamos da igreja, nós nos referimos à Igreja Universal de nosso Senhor Jesus Cristo, composta de pessoas de toda raça, de toda nacionalidade, de toda língua, de toda cultura, de toda cor de pele sobre a face da terra, que é lavada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e que crê no Cristo ressurreto e no poder do Espírito Santo. A igreja não é uma organização, mas ela é um organismo. A igreja é um corpo verdadeiro composto de membros, que somos nós, indivíduos. A igreja verdadeira de Cristo está espalhada pela face da terra e ela é composta de indivíduos que foram lavados no sangue de Jesus Cristo e que receberam o perdão dos seus pecados e foram trazidos para dentro da Igreja Universal pelo Espírito Santo. Portanto, é esta igreja em que Jesus vive e o demônio, Satanás e o inferno temem esta igreja. Eu quero que vocês saibam que as forças do inferno não temem nenhuma denominação ou religião ou organização humana, mas a única coisa que o inferno teme é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, porque Satanás sabe que o último brado de vitória nesta terra pertence à igreja de Jesus Cristo, pois ela subirá ao encontro do Senhor nos ares para sempre estar com o Senhor, e um dia ela voltará para reinar com Cristo na terra. A segunda prova da autenticidade da ressurreição de Cristo é que Cristo vive na sua igreja, no povo, no indivíduo que constitui a sua igreja. A terceira prova autêntica da ressurreição de Jesus Cristo é que Cristo vive na sua palavra. Cristo está vivo na Bíblia Sagrada. É por isso que o inferno e as forças hostis deste mundo desprezam e odeiam a Bíblia Sagrada. Eu me lembro dos dias quando queimavam a Bíblia. Hoje já não a queimam mais, porque seria ridículo. Nós estamos vivendo num mundo bem mais civilizado. Mas eu me recordo há anos, quando eu era garoto e quando eu era jovem, quando queimava-se a Bíblia Sagrada. Hoje não. Mas o mundo e o inferno ainda odeiam esta Bíblia, porque Cristo está vivo dentro desta Bíblia. Ele não somente vive na Bíblia, ele é a palavra. João 1:1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Deus quis enviar a sua palavra a este mundo, como já disse no outro programa, ele enviou a sua palavra através da pessoa de Jesus Cristo. O segredo de Jesus era este fato, que ele era mais do que Salvador, mais do que médico divino, mais do que batizador com o Espírito Santo, mais do que o grande conquistador, mais do que o sacerdote eterno. Jesus era a santa palavra de Deus. Quando você abre esta Bíblia, Jesus está andando em cada página dela. Cada página que você lê,
está sangrando com o sangue de Jesus Cristo. Ele vive nesta palavra. Por isso que esta palavra tem poder. Quando ela é lida, ou quando ela é pregada em público, ou numa televisão, ela tem poder de transformar vidas. Ela tem poder de operar milagres. Não porque o indivíduo que fala tem esse poder, mas quando se fala a palavra de Deus e prega-se o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra tem poder para transformar, para curar, para libertar, porque Jesus está presente nesta palavra. Nas nossas reuniões por este mundo afora, nas nossas grandes cruzadas, quantas pessoas são curadas antes de receberem a oração? São curadas pelo poder da palavra de Deus, porque Jesus está presente, está vivo dentro da santa palavra de Deus. E é por isso que a palavra, a Bíblia, tem poder. E o inferno odeia esta palavra. Os homens do mundo não a compreendem e a desprezam, porque não querem reconhecer o poder que existe nessa palavra. Cristo vive na palavra. Ele opera milagres pela palavra. Quantas vezes no ministério terrestre de Jesus, quando ele era limitado e só podia visitar uma cidade, uma vila de cada vez, e depois tinha que viajar para outra região, mas quando alguém enfermo chegava, ele enviava sua palavra, ele simplesmente pronunciava uma palavra, e porque Jesus era a palavra do Pai, a palavra que ele pronunciava viajava uma distância enorme e curava a pessoa enferma e libertava o oprimido. Jesus está presente na palavra. Em primeiro lugar, a maior prova da ressurreição de Cristo é que ele vive na vida dos seus discípulos. A segunda grande e autêntica prova, ele vive na sua santa igreja, a igreja universal. E a terceira prova autêntica que Cristo vive, ele vive na palavra. Há muitas pessoas hoje que o único Cristo que conhecem, o único Jesus que conhecem é um Jesus histórico. Ouvem falar de Jesus, mas não reconhecem, não sabem que Jesus está vivo hoje. Outros, o único Cristo que conhecem é um Cristo decorativo, um colar, um crucifixo que carrega no pescoço de prata ou de ouro, ou um quadro de Jesus na última ceia, na última comunhão, que está pendurado na sala da casa. Outras pessoas, o único Cristo que conhecem é um Cristo que usam quando necessitam dele, mas não o servem. Mas eu quero que vocês saibam, telespectador, que o Cristo que nós pregamos neste programa é um Cristo ressurreto, é um Cristo vivo, é um Cristo que intercede, é um Cristo que liberta, é um Cristo que salva e transforma o pecador, um Cristo que cura as enfermidades, é um Cristo vivo, vivo para todos sempre. É aquele Cristo que é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, é a estrela da manhã, é o mais formoso entre os milhares, é o leão da tribo de Judá, é o sacerdote eterno, é o conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores e vivo para todos sempre. João disse, e eu quando ouvi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs a sua mão direita sobre mim e disse, eu sou aquele que vive para todos sempre. Se Jesus vive, e nós provamos não somente pela Bíblia e pela história que ele vive, mas provamos que ele vive na vida daqueles que o seguem, na sua palavra e na sua igreja. Então esse Cristo vivo pode lhe ajudar, telespectador. Ele pode interceder em seu favor, pode transformar a sua vida. Se você estiver enfermo, carente da salvação, se há problemas em suas vidas que vocês não podem resolver, venham a Jesus agora. Eu quero dirigir uma oração e quero levar vocês à presença de Deus em nome de Jesus, através da oração. Ore comigo. Eterno Pai, em nome de teu Filho amado, que ressuscitou dentre os mortos e que vive para todo sempre, eu trago agora os telespectadores que querem render as suas vidas a este Cristo. Tantos que estão sofrendo com sérias enfermidades, outros que estão oprimidos pelo vício, pelas drogas, pelo álcool, pelo fumo e outras coisas, que já juraram milhares de vezes que não iam fazer mais, mas continuam a praticar o pecado e o vício, porque não tem poder em si próprio
para dominar esta situação. Que recebam a Cristo agora em suas vidas e sejam curados em nome de Jesus. Amém.